Galera, e chegamos ao terceiro episódio de The Last of Us, episódio inclusive lindo, sensacional, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já conheciam a história do Bill e do Frank no jogo? Falo isso por quê? Porque eu vou contar um pouquinho sobre a história do Bill e do Frank no jogo, porque tem diferença, sim. Acho que veio para somar essa diferença, até para ficar um pouco diferente do jogo. Vou mostrar aqui até algumas imagens, cenas do jogo com o Bill e o Frank. Vocês vão entender porque que eu falei o Frank. Enfim, e vamos falar sobre esse terceiro episódio que foi espetacular. Como as pessoas sabem, né, como eu sempre falo aqui, eu sempre faço um vídeo de apresentação da série e falo, olha, de vez em quando eu posso soltar um vídeo falando sobre um episódio específico. E esse vale muito a pena, galera. Porque esse episódio foi espetacular em vários aspectos que a gente vai falar logo após a abertura. Galera, antes de qualquer coisa, como eu sempre peço aqui, não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho para ativar as notificações, me conheça nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição, como eu sempre peço, curta, comente, compartilhe, para você é super rapidinho, mas pra gente faz toda a diferença. Tô colocando aqui, vocês já estão vendo, o Instagram também do canal Luz Cameração, porque até pouco tempo atrás só mostrava do meu, né, o Bebebiano, mas no canal Luz Cameração eu falo sobre um monte de coisas legais também sobre esse universo que a gente tanto gosta, então se inscreve lá. E falando também, estou concorrendo a prêmio de Microinfluenciador Digital de 2022, é super rapidinho para você votar em mim. Tô deixando aqui embaixo o link na descrição, ajuda aqui que vai ser muito bom pra gente. Mas agora sim, galera, vamos lá. O episódio vai começar com o Joel muito atormentado pela perda da Tess no segundo episódio, lá dentro do museu. Então ele começa esse episódio muito mexido, decidindo sim seguir a viagem para levar a Ellie para os vagalumes. Mas assim, ó, Ellie, a parada é a seguinte, você vai me obedecer, você não vai tocar no nome da Tess, sabe? Ele não tá bem. Então eles vão seguir jornada para encontrar com o Bill. Que o Bill quem é? É o amigo do Joel que mora numa cidade cercada que ele construiu para se proteger de infectados e de humanos indesejáveis. Essa é a função da cidade do Bill. E agora a gente vai entrar na história do videogame para a gente poder depois ver a diferença que ficou pro episódio e da relação também entre o Bill e o Frank, tanto no jogo quanto nesse episódio. Vamos começar pelo jogo porque o episódio você já viu. No jogo, o Bill, o Joel vai se encontrar, o Joel e a Ellie vão se encontrar com o Bill. E o Bill tá super ressentido, falando que o Frank não tá lá mais com ele, entendeu? E aí o Bill ainda fala assim pro Joel, é assim que tem que ser nesse mundo, porque esse mundo é duro, a gente se tiver alguém pra ocupar a nossa cabeça faz mal, a gente fica mais fraco. Aí o Joel até fala pra ele, pô Bill, que isso, não é bem assim? É bem assim sim, você aí com a Tess aí, você tá errado. Aí o Joel, não é bem assim, porque o Joel também tá magoado. Sabe? Então, isso é no jogo. E aí o que vai acontecer? Eles vão sair, vão seguir o caminho no jogo. E em uma noite eles entram numa casa e entra Ellie, Joel e Bill. E eles vão encontrar o corpo pendurado, enforcado, que se suicidou. E o Bill percebe na hora que é o Frank. E ele pega o facão, corta a corda para o corpo descer para o chão. E ele fala, eles percebem que na verdade o corpo do Frank estava com mordidas. Então até, se não me engano, eu não me lembro, acho que é o Joe que fala, ele preferiu se matar do que virar um desses bichos. E você sente o Frank bem magoado e aí ele percebendo, pô, foi por isso que ele não voltou, caraca, eu aqui, sabe? E aí nisso, você, logo depois dessa cutscene, o Joel vai rodar pela casa para fazer as coisas que tem ali dentro daquela casa e você encontra uma carta, que é uma carta que o Frank escreveu pro Bill, dizendo mais ou menos assim, olha Bill, eu sei que você nunca vai achar essa carta, você nunca vai ler isso aqui, até porque você tem medo de vir para essa área aqui, que essa área aqui é muito cheia de infectado. Mas eu quero te falar que eu não aguento mais, eu não gosto de você, tô indo embora, acabou, é isso e tchau.
Olha que bizarro. E para quem assistiu aí o episódio de ontem, que a gente vai entrar agora, você entende a diferença brutal dessa história do videogame para a história que foi contada ontem na série. E a gente vai falar, inclusive, sobre a importância disso para o desenrolar da série mais pra frente aqui nesse vídeo mesmo, mas vamos continuar. Então agora, nesse terceiro episódio, nós vamos ter um flashback que vai contar toda a história do Bill no dia, lá em 2003, quando começou essa loucura da doença, quarentena, o exército querendo tirar as pessoas da cidade, ele fica sozinho naquela cidade, então ele começa a ir nas lojas, pegar suprimentos, começa a fechar com cerca todo aquele pedaço da cidade para transformar no lugar dele. Então ele tem as lojinhas que ele continua pegando suprimentos, ele foi numa usina de gás natural, enfim, que eu não me engano, para poder ter força, ter luz, ter tudo dentro daquela área da cidade dele. Então ele está muito bem suprido ali dentro. E se você perceber, começa esse flashback em 2003. Então nós vamos acompanhar toda essa trajetória do Bill até 2023, até agora. Porque o Joe e a Ellie estão indo para lá para pedir ajuda do Bill. Só que isso é lá no finalzinho do episódio, porque durante o episódio nós vamos conhecer toda essa trajetória do Bill, que inclusive ele vai conhecer o Frank, porque o Frank vai cair numa armadilha dele, porque ele é malandro, ele é sagaz, ele é o sobrevivente. Então só que ele salva o Bill, bota o Bill pra dentro porque ele pede uma comida, porque ele tá com muita fome, enfim. E aí todo esse relacionamento eles vão se tornar companheiros, né, como no próprio jogo também dizia. E nós vamos ver toda essa relação que vai se construir dos dois, que inclusive é uma relação muito bonita. É muito interessante de você ver, porque supostamente no episódio o Bill, ele fala que ele é muito sozinho. E em um momento lá atrás, antes da loucura toda, ele teve uma vez um relacionamento com uma menina, mas depois não teve mais com ninguém. Isso é muito interessante, porque é aquele ser vivo que está ali, então ele vai se envolver com aquele cara. Isso é muito comum você ver em filmes de prisão também, como o Expresso da Meia-Noite, porque só tem homens naquele local. E eles criam um relacionamento muito bonito, eles criam, sabe? E o Frank é mais de sociedade, então vai ter um momento que vai mostrar um flashback lá de 2007, enfim, 2009, não me recordo, enfim, não faz tanta diferença, que o Joel e a Tess vão lá para almoçar juntos, eles vão fazer um almoço no gramado, numa mesinha, sabe? Porque o Bill, ele é o cara desconfiado, não quer ficar com ninguém, mas até nesse momento eles já são um casal. E o Frank é aquele cara, não, vamos pintar as lojinhas, vamos arrumar, porque eu gosto de ter tudo arrumadinho, eu quero receber visitas, sabe? São personalidades muito diferentes. Eu queria falar uma coisa sobre valor de produção dessa série, que eu tô impressionado desde o segundo episódio, porque sempre se falou muito, mas como se gastou com Anéis do Poder, ou essas coisas, sim, claro, se gastou, eu sei disso. Mas eu fico olhando para The Last of Us e eu fico impressionado. O episódio 2, que eles adentram a cidade e entram no museu e entram nas vielas e os prédios, que tudo bem que aquilo ali é computação, mas tem que ser criado um monte de coisa, sabe? Então eles tiveram que montar um museu cheio de fungos. Cara, é uma série cara de produzir, porque criar um mundo pós-apocalíptico não é fácil, ainda mais um mundo pós-apocalíptico tão específico quanto esse, sabe? Sem falar os monstros, né, os corredores, essas coisas todas. E eu só queria mencionar isso porque até inclusive nesse momento que se fala tanto em Warner, em contenção, Discovery, tudo bem que a série foi feita, acho que antes dessa fusão, mas sabe, eles já fecharam uma segunda temporada. É até estranho de você ver no meio de toda essa economia, uma série como The Last of Us, que você percebe a olho nu assim, como uma série que é cara, inclusive. Mas enfim, voltando. O que eu quero falar sobre esse episódio, turma, é o seguinte, mais do que a gente adentrar em cada detalhe específico de como foi o relacionamento do Bill e do Frank durante esses 20 anos, e eu também, claro, né, vai que tem alguém aqui que ainda não viu o episódio, eu não quero falar do desfecho, mas você vê que é muito diferente, porque no jogo o Frank vai embora, e no episódio não.
E isso é muito interessante, que eles realmente formam um casal muito interessante, muito bonito. É uma série, é um episódio muito sensível, muito tocante, muito comovente. Você se emociona em muitos momentos com esse episódio. E claro, como eu estava falando lá no começo do vídeo, que no final o Joe e a Ellie vão chegar lá e vão ver tudo que aconteceu nesse local, né, nessa mini cidade do Bill e do Frank. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho muito interessante. E aí? Mas mudou? Será que... Eu acho que é o seguinte, galera. Em primeiro lugar, o Bill no jogo, ele é um cara que tem uma passagem rápida. Ele não faz tanta diferença assim pro jogo. É legal, ele tá lá, ele ajuda o Joe e a Ellie e vai. Como durante todo The Last of Us vão aparecer personagens que passam e vão embora, porque o negócio é Joe e Ellie, entendeu? Então, em primeiro lugar, eu acho que não fez a menor diferença você mudar a história de um e de outro. Eu acho, inclusive, ficou muito mais comovente, ficou uma história muito mais bonita, menos dura do que foi a história do jogo. Eu acho que é muito interessante mostrar uma ótica daquele mundo, daquela loucura, de tudo aquilo, um pouco fora dos olhos de Joe e Ellie, porque o The Last of Us é somente por Joe e Ellie e essas pessoas aparecem ali, entende? Então aqui eles vêm, falam assim, não, vamos mostrar um episódio para o espectador ver esse mundo por outra ótica, a ótica de dois caras sozinhos, numa mini cidadezinha. É muito legal. E claro que eles têm ligação, óbvio, né, com o Joe e a Ellie, a Tess, inclusive, mas dá um frescor pra série. Vocês entendem? Porque eu já falei aqui, eu sei todos os detalhes da Last of Us porque eu joguei muito, eu amo esse jogo, esses dois jogos, o 1 e o 2. E mesmo assim a série é tão boa, eu falei isso lá no vídeo do primeiro episódio, que mesmo sabendo o que ia acontecer, você vê. Eles mudam uma coisinha ou outra, né? Como eu já mencionei aqui lá no primeiro vídeo. No segundo episódio, eu sabia, por exemplo, do que ia acontecer com a Tess. Desde aquela hora que eles estão na cidade, eles entram no museu. Na hora que entrou no museu, eu falei, ih, a Tess, sabe? Porque quem jogou sabe, entende? Por mais que que também existem diferenças pequenas, mas é uma coisa que eles estão fazendo que é muito interessante. Eles estão colocando diferenças pequenas que não influem no decorrer da série e que não mudam o final, o objetivo final, o final do jogo, entende? E a mesma coisa aqui, eles podem ter mudado completamente a história do Bill e do Frank, mas são personagens menores. Eles não podem, talvez, subverter totalmente a história do Joe e da Ellie. Entende? Até podem, né? Porque eles que são os donos, eles que se entendem lá. Mas, então, continuou a trajetória, nos deu o intervalo, sabe? Um pouquinho de Joe e Ellie. E às vezes, as séries fazem muito isso. Desfocam dos protagonistas para contar uma outra história. E geralmente é uma coisa meio assim, para dar uma folga, para eles poderem continuar, então conta uma história qualquer. Nesse caso não, nesse caso foi muito interessante, foi uma história muito legal, que eu queria, eu não sabia se eu queria ver, porque a gente nunca imaginou isso, e eu amei ver, eu adorei ter essa outra perspectiva, de visão de outros personagens dentro daquela loucura. E eu vou falar, como The Last of Us tá bom, hein, galera, mas... Quem está acompanhando, o que vocês acharam? Eu queria a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu queria falar que eu estou impressionado, sabe? De verdade. Calma, né? São 9 episódios, acabamos de assistir o terceiro, mas até agora, que série boa. Graças a Deus, né? É do mesmo produtor de Chernobyl, isso já é coisa demais, porque Chernobyl é uma minissérie que eu acho maravilhosa. Enfim, vamos aguardar os próximos episódios. Então é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.